Uma costa quente e temperada se estende por centenas de milhas, através do que um dia será o meio da América do Norte. Estamos nas praias ocidentais do Mar Interior Ocidental. A água é azul clara e tranquila, e florestas verdejantes margeiam a terra atrás das corridas de praia. Bem acima, pterossauros voam sobre as ondas, avistando peixes para mergulhar e agarrar abaixo. Nas profundezas das ondas residem predadores, como mosassauros e plesiosauros, enormes predadores de topo que desde então entraram para os anais imortais da paleontologia. No entanto, em direção à margem da água, um predador diferente domina as ondas. Das florestas surge um dinossauro solitário, um velho macho Critosaurus, um grande hadrossauro que mede cerca de 7 metros de comprimento. Em sua velhice, ele está fraco e desceu até um estuário de água doce que se projeta a partir da costa para tomar uma bebida muito necessária. Cautelosamente ele verifica a presença de predadores caminhando até a frente da praia. Esta região também é lar de uma série de grandes terópodes que poderiam fazer uma refeição rápida de um dinossauro em sua condição. Abaixo dele, na água mais lamacenta do estuário, rochas podem ser vistas abaixo da superfície, formas escuras e irregulares que fornecem abrigo para inúmeros peixes e invertebrados. No entanto, uma dessas rochas não é o que parece. Explodindo da superfície da água está uma colossal abertura de mandíbulas e dentes direcionados diretamente para o torso do velho hadrossauro. É uma pequena luta. O dinossauro é muito fraco para lutar contra o agressor e foi pego completamente de surpresa. Observando e esperando por ele vir beber estava um perigo escondido. Um enorme Deinosuchus, um parente dos jacarés e caimãs dos dias atuais. O gigante crocodiliano arrasta sua presa lutando para o estuário, mas o trabalho ainda não está concluído. O Critossauro ainda tem alguma luta nele enquanto se debate e chuta impotente contra o predador. É agora que o Deinosuchus coloca seu corpo de 10 metros de músculo em ação, envolvendo-se no que em crocodilianos modernos é conhecido como rolo da morte. Bate e rola em sua presa, arrancando pedaços de carne e tornando o velho herbívoro imóvel. Em breve, a luta acaba e o hadrossauro está morto. O gigantesco crocodilo então arrasta ele e sua captura para a praia para se banquetear. Deinosuchus, cujo nome se traduz para crocodilo terrível em português, é o assunto do vídeo de hoje. Este gigantesco predador de emboscada de 10 metros de comprimento foi encontrado em ambos os lados do Mar Interior do Oeste na era campaniana do final do Cretáceo, entre aproximadamente 82 e 73 milhões de anos atrás. Era um predador de topo nas regiões que habitava, águas costeiras, estuários e largos rios que cortavam as planícies de inundação e florestas da antiga América do Norte. Hoje, vamos examinar exatamente o que era este enorme réptil, como ele vivia, como foi descoberto, como ele se parecia e como ele caçava. Embora haja bastante burburinho sobre os benefícios de aprender um segundo idioma, gostaríamos de pensar que o aprendizado de todos os tipos deve ser celebrado e incentivado. Por essa razão, estamos animados que o Brilliant.org está patrocinando nosso canal mais uma vez. Eu não estava particularmente interessado em matemática ou ciência da computação quando estava na escola, mas isso mudou ao longo dos anos, e ambas são habilidades tão fundamentais que eu gostaria de me sentir mais confiante.
Felizmente, o Brilliant ajuda você a estudar de maneira interativa, em vez de simplesmente aprender de cor, pois eles adicionam recursos divertidos que permitem que você se desafie e compita com outros no mesmo curso que você. Os cursos são projetados para acelerar o aprendizado, mantendo você focado e alcançando seus objetivos rapidamente. Eu tenho trabalhado no curso Natureza é um quebra-cabeça para explorar as leis da física e os princípios da engenharia através de quebra-cabeças. É fascinante. Há milhares de lições para trabalhar, cobrindo todos os aspectos da matemática e da ciência da computação, desde a inteligência artificial até as redes neurais. E novas lições são adicionadas todos os meses para que você nunca fique sem coisas para aprender. Você pode experimentar tudo o que o Brilliant tem a oferecer com uma avaliação gratuita de 30 dias do Brilliant Premium, indo para brilliant.org/descoberta de dinossauros ou usando o link na descrição. Além disso, os primeiros 200 de vocês que se inscreverem usando o link abaixo receberão 20% de desconto na assinatura anual Premium do Brilliant. É um aprendizado interativo e em pequenas doses que você pode encaixar no seu dia e que lhe dará novas habilidades que você pode aplicar no resto da sua vida. Inscreva-se e descubra como o mundo funciona. Deinosuchus era um crocodiliano colossal, intimamente relacionado aos jacarés e caimãs modernos. Embora tivesse uma aparência fisicamente familiar, um corpo longo e baixo, terminando em uma cauda alta, fina e semelhante a uma barbatana e pontuada com enormes mandíbulas abertas cheias de dentes cônicos afiados. Era muito maior do que qualquer um de seus parentes vivos. Adultos totalmente crescidos eram capazes de medir mais de 10 metros de comprimento e, dado o seu tamanho, teriam que caçar animais enormes. Dinossauros. Cada parte do corpo deste gigantesco réptil foi projetada para ajudá-lo a levar um estilo de vida bem-sucedido como um predador de emboscada de topo. Suas mandíbulas eram extremamente fortes e foram projetadas para agarrar e esmagar. Sua longa cauda poderia fornecer um grande grau de força para ajudá-lo a lançar-se através da água, e seu tamanho massivo teria ajudado a enfrentar grandes e poderosas presas. Como um crocodiliano moderno, ele estava coberto de fileiras e fileiras de espessos osteodermos, armadura de pele resistente, para ajudar a prevenir o animal de ataques. Dado seu estilo de caça, sua aparência irregular pode ter ajudado a se misturar com as rochas e pedras logo abaixo da superfície das águas costeiras. Esses osteodermos teriam servido também como pontos de fixação para uma série de tecidos conectivos, reforçando o animal e permitindo que ele respirasse e se movimentasse efetivamente em terra. O crânio e as mandíbulas do Deinosuchus estavam entre os mais impressionantes de todos os animais do Mesozoico. Em vida, ele teria se parecido com um jacaré americano extremamente grande, com um focinho arredondado e volumoso, dentro do qual havia 21 ou 22 dentes em cada maxilar. Esses dentes eram grossos e cônicos, firmemente fixados nas mandíbulas para permitir que uma grande quantidade de pressão fosse aplicada a uma presa dentro deles. Eles foram adaptados para esmagar uma presa, e como tal, a quantidade de força que aplicavam teria que ser verdadeiramente impressionante. Leve em consideração que a mordida mais forte de qualquer animal vivo hoje pertence ao crocodilo de água salgada, que pode infligir uma força de cerca de 16.000 newtons em média. Essa é uma força suficiente para matar animais tão grandes quanto zebras e antílopes com relativa facilidade.
Imagine, então, como deve ter sido para um animal ser preso nas mandíbulas de Deinosuchus, que se estima ter sido capaz de aplicar uma força máxima de mordida de mais de 100.000 newtons. Isso é equivalente a mais de 10.000 quilogramas de força. Isso teria feito dele um dos mordedores mais poderosos de todos os tempos. Na maior parte do tempo, quando o animal não estava tomando sol, viajando ou se alimentando, o Deinosuchus teria ficado à espera de presas que viessem beber na beira da água. Suas grandes narinas estariam no topo de uma ponta bulbosa no final do focinho, que teria sido mantida logo acima da superfície da água. Isso teria permitido ao animal manter seu disfarce enquanto ainda permitia uma respiração constante. Tudo enquanto o Deinosuchus estava submerso. Quando a presa passava ou vinha beber, o crocodiliano precisava acertar o momento do ataque. Muito cedo ou muito tarde, e a presa teria sido capaz de fazer uma fuga rápida. Para atacar, o Deinosuchus teria sido capaz de empregar uma estratégia usando tanto sua cauda quanto suas poderosas patas traseiras. Lançando-se do sedimento em alta velocidade, ele teria batido suas mandíbulas em sua presa, apertando fortemente. Ele então teria arrastado sua presa para a água, usando a clássica técnica de rolagem mortal dos crocodilianos, comum entre seus primos modernos. Uma vez que o Deinosuchus capturava sua presa e a levava para a água, havia pouca chance de escapar. Aqui a presa era ou afogada ou esmagada. Até o momento foram descobertas 3 espécies distintas de Deinosuchus. Deinosuchus rugosos é a espécie tipo e é a mais conhecida. Deinosuchus riograndensis, descoberto um pouco mais tarde, acredita-se que talvez tenha sido ainda maior. Estimativas de 12 metros de comprimento foram sugeridas. Deinosuchus schwimmeri foi descoberto muito mais tarde, em 2020, e provavelmente era mais semelhante ao tamanho de Deinosuchus rugosos. A história do Deinosuchus, nos dias atuais, pode ser rastreada até 1858, quando Ebenezer Emmons, um geólogo americano pioneiro, descobriu 2 enormes dentes fósseis no condado de Bladen, na Carolina do Norte. Originalmente, ele erroneamente atribuiu os dentes a pertencerem ao Polyptocodon, um gênero de pliossauro, um dos enormes plesiosauros de pescoço curto que vagavam pelos vastos oceanos abertos em todo o mundo Cretáceo. Mais tarde, assumiu-se que esses eram restos de Deinosuchus, com mais descobertos por Edward Drinker Cope em 1869, atribuídos ao gênero Polydectes em vez disso. As descobertas se intensificaram no início dos anos 1900, quando osteodermos fósseis foram descobertos em Willow Creek, em Montana, Estados Unidos da América. Inicialmente, esses 2 foram atribuídos erroneamente, desta vez ao gênero Ankylossauro euplocephalus. Escavações adicionais por W.H. Otterbeck descobriram vértebras, costelas e um osso coxal. As peças se encaixavam. Isso não era um dinossauro, nem um pliossauro, mas uma nova espécie de crocodiliano gigante, anteriormente desconhecida pela ciência. Foi W. J. Holland quem finalmente nomeou o réptil gigante em 1909, Deinosuchus, o terrível crocodilo. Os restos de Deinosuchus foram posteriormente escavados no Parque Nacional Big Bend, no Texas, por Edwin H. Colbert e Roland T. Byrd em 1940 e 1954.
Estudos no Museu Americano de História Natural resultaram na criação de um modelo de gesso do crânio e da mandíbula, que foram projetados observando as espécies de crocodilianos existentes. Como essas reconstruções foram baseadas em crocodilos e não em jacarés, o focinho não representava o de um Deinosuchus preciso e o molde era grande demais. Apesar disso, foi essa reconstrução que ajudou o Deinosuchus a ganhar atenção nas comunidades científicas e não científicas como um incrível crocodilo gigante, muito maior do que qualquer coisa viva hoje. Apesar da popularidade do Deinosuchus na mídia, os cientistas ainda não conseguiram descobrir um espécime completo. No entanto, os ossos que são conhecidos permitiram aos cientistas criar reconstruções vívidas e detalhadas em arte e modelagem de computador. E podemos supor que, no geral, o gigantesco Deinosuchus se assemelharia a um jacaré moderno. Apenas 3 vezes o tamanho médio. Fósseis de Deinosuchus são conhecidos da América do Norte. Especificamente Utah, Montana, Wyoming, Novo México, Geórgia, Mississippi, Nova Jersey, Alabama, Carolina do Norte e Texas. Isso é apenas uma fração do alcance. Alguns paleontólogos propuseram que o Deinosuchus estava presente em muitas outras regiões da América do Norte, principalmente centrado em ambos os lados do Mar Interior Ocidental. Também pode ter vivido tão ao sul quanto a América Central, descendo até o México. Embora o Deinosuchus se parecesse e estivesse intimamente relacionado aos jacarés modernos, ele teria vivido como um crocodilo de água salgada moderno. Ele teria sido capaz de sobreviver tanto em água salgada quanto em água doce, preferindo um meio-termo feliz entre os dois nas águas estuarinas salobras situadas entre rios e o mar. Essas águas teriam sido rochosas e turvas, mas teriam fornecido um esconderijo adequado para o Deinosuchus emboscar animais que se deslocavam entre regiões de água doce e salgada. Ele também teria ficado à espreita tanto em águas fluviais quanto costeiras e não estava limitado à água. Assim como um crocodilo moderno, ele seria capaz de lançar ataques da terra em momentos de desespero ou circunstância. Também é possível que o Deinosuchus tenha viajado para águas oceânicas, pois restos foram encontrados em sedimentos relacionados a esses locais, mas pode ser que indivíduos mortos tenham sido levados para o mar, onde foram fossilizados. Ao longo da vasta extensão do Deinosuchus, um grande número de dinossauros teria coexistido com ele. Marcas de mordida de Deinosuchus foram até encontradas permanentemente gravadas em ossos de dinossauros, e isso inclui dinossauros tão grandes e poderosos quanto o Albertosaurus, um grande parente do Tyrannosaurus. Isso é uma evidência direta de que o gigantesco crocodiliano enfrentava presas massivas em lugares e era totalmente capaz de infligir feridas em alguns dos maiores predadores terrestres da região. Em algumas regiões, ele teria vivido ao lado do gigantesco saurópode Alamosaurus. Mas esses gigantes eram grandes demais para o crocodiliano ameaçá-los. Em vez disso, presume-se que o Deinosuchus preferiria comer dinossauros ornitópodes, hadrossauros e iguanodontes, que viviam em todo o que um dia se tornaria os Estados Unidos da América. Além de dinossauros, uma série de pterossauros teria vivido no domínio do Deinosuchus, menores piscívoros costeiros e enormes predadores aéreos como o Quetzalcoatlus, por exemplo.
Sob as ondas, o Deinosuchus teria entrado em contato com uma infinidade de gigantes tubarões marinhos, tartarugas e répteis, incluindo os enormes mosassauros predadores da costa e dos oceanos abertos. Em muitos ambientes, o Deinosuchus teria sido o predador no topo da cadeia alimentar. Muito poucos animais representariam uma ameaça para um adulto totalmente crescido. Deinosuchus não é o único crocodiliano massivo a ter prosperado ao longo dos anais da pré-história, mas é um dos maiores. Na verdade, o único gênero que se acredita ter superado o Deinosuchus é o Parasaurus, um animal que viveu muito tempo após a extinção dos dinossauros na América do Sul. Este colosso tinha cerca de 13 metros de comprimento e teria sido um dos locais mais imponentes de todo o Cenozoico. No entanto, no Mesozoico parece que o Deinosuchus poderia ter sido o maior. Dois outros gêneros, mais relacionados aos crocodilos do que aos jacarés, foram comparados ao Deinosuchus. O famoso Sarcosuchus, um predador de emboscada de 9 metros de comprimento dos lagos e rios da África do Cretáceo, e Stamatosuchus, um crocodilo habitante de lago do Cretáceo do Egito. Com 10 metros de comprimento, este último era estritamente piscívoro. E acredita-se que possuía uma bolsa de mandíbula expansível para segurar peixes, muito parecido com um pelicano moderno. Mesmo que o maior crocodilo moderno já registrado, um crocodilo de água salgada de 6,5 metros de comprimento, fosse enorme pelos padrões animais de hoje. Ele teria apenas o tamanho de um Deinosuchus subadulto. No entanto, uma grande presa exigia um grande predador. Nenhum outro predador no domínio do Deinosuchus conseguiu estar à altura da tarefa, e assim o gigantesco crocodiliano evoluiu para preencher o nicho vago. É difícil imaginar um crocodilo tão grande vivendo nas águas da América do Norte hoje. Mas o Deinosuchus existiu apenas a um passo de distância em termos de tempo geológico. Também é um pensamento incrível que, em algumas regiões, não foram os dinossauros que conseguiram chegar ao topo da cadeia alimentar, mas os crocodilianos, uma circunstância que ainda está muito presente em algumas áreas do mundo hoje. Desde a sua descoberta, o Deinosuchus tem inspirado uma presença na mídia popular. Ele tem sido a estrela de programas de televisão, inspirado filmes B e até feito aparições especiais em videogames. O Deinosuchus pode representar uma fatia familiar do mundo natural moderno nos anais do Mesozoico, o que talvez explique por que ele teve tanto impacto no mundo paleontológico ao longo dos anos. Seja como for, é certamente um dos animais mais impressionantes que já existiram.